Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. A minha Bíblia é um pouco diferente, tá? Isto é, entre novembro e dezembro. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante dos Deus dos céus. E desabafei: ó Yahvé, Deus do céu, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra e a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem a palavra desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometidos contra a tua pessoa. De fato, eu e meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste ao teu servo Moisés. Se fostes infiel, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos, o teu povo amado, que resgataste com grande poder e com o teu braço forte. Ai, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende à oração dos teus servos, cujo prazer está em amar e respeitar o teu nome. Faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei o meu pleito. Nessa época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Amém? Só até aqui. Eu quis ler o parágrafo inteiro para que vocês entendam o que o Senhor quer falar. Eu escolhi o livro de Neemias como um texto base para que vocês entendam o que o Senhor quer falar hoje para vocês. O título que o Senhor me deu para essa palavra é: Qual o poder de uma oração? Qual o poder de uma oração? Quanto poder você acha que existe numa oração? O que você acha que uma oração de um justo fiel é capaz de fazer no céu e na terra? Qual é o poder que você acha que tem na oração que você faz? Qual é o poder que você acha que tem quando você se ajoelha e ora e pede algo a Deus, e clama e apresenta algo a Deus? Neemias, nós sabemos que ele era um copeiro. Ele não foi levado junto com os cativos da Babilônia, porque ele era filho de um dos que foram levados exilados. Ele já nasceu, então, no cativeiro. Ele não veio de Jerusalém exilado. Porém, ele considerava aquelas pessoas que estavam lá, na terra de Jerusalém, com as portas, com os muros quebrados, sendo humilhado, como a palavra diz aqui, desolado, humilhação, privação e fome. Ele considerava aquele povo como o povo dele, porque verdadeiramente era do povo dele. E eu quero falar um pouco sobre oração, usando então a vida de Neemias. Mas eu quero que você que está aqui e que você que está em casa, abra o teu coração. Porque muitas vezes, quando nós falamos, eu vou falar de oração, as pessoas já querem dormir, porque não gostam de orar. Muitas vezes, quando nós falamos assim, eu vou falar sobre oração, tem gente que pensa assim: eu já sei tudo sobre oração, eu sei que eu preciso orar. Eu sei que eu preciso orar. Mas o Senhor quer que você entenda algo nessa noite, para que você mude a sua história. Neemias, através de uma oração, ele mudou a história dele e a história de uma nação inteira, a história de um povo. Este é o poder de uma oração.
E o que nós diremos sobre a oração que Josué fez? Em Josué 10, 13. Ele ora para que o sol pare e para que a lua pare. Nós sabemos que essa oração que ele fez, né, era uma figura. Ele fala, sol, pare aí, lua, pare aqui. Mas nós sabemos que o que parou foi a terra, porque é a terra que movimenta. E sobre a oração de Josué, a terra parou. E nunca, a Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele. Um dia grande, né? Alongou o dia, como se fosse 2 dias num dia só, para que ele pudesse vencer os inimigos. O Senhor parou a terra por causa da oração de um homem justo, que estava batalhando as batalhas do Senhor. Este é o poder de uma oração. O poder de uma oração nós vemos quando nós vimos a oração de Elias. Que a Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito, né, como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas coisas. Mas Elias fez uma oração para que não chovesse. E durante 3 anos e meio o céu não tinha chuva e nem orvalho. E depois ele faz uma oração para que a chuva volte. E com uma oração veio chuva sobre a terra. Este é o poder da oração do justo. O poder da oração do justo tem poder no céu, no inferno e na terra. Quando você descobrir o verdadeiro poder da tua oração, irmãs, você vai orar mais, com certeza. Com certeza você vai mudar a tua vida, você vai mudar a tua história. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, porque nós temos orado de manhã aqui, e o Senhor tem falado para nós que o Senhor quer mandar sobre a igreja um avivamento. Avivamento significa pessoas avivadas, pessoas curadas, pessoas cheias da unção, profetas, pessoas que pregam ousadamente, pessoas que ganham muitas almas para Jesus. Um avivamento é uma coisa linda dentro de uma igreja. O Senhor quer mandar. Mas todo grande avivamento é precedido de pessoas que oraram muito a favor desse avivamento. De pessoas que pegaram 2, 3, 4 horas, noites inteiras, dias ininterruptamente orando por um avivamento. Se nós formos ver e ler as histórias dos heróis da fé, dos grandes avivalistas, eles eram homens que passavam dias inteiros trancados dentro do quarto, orando ao Senhor. A ponto deles sair do quarto e as pessoas verem nitidamente a glória do Senhor sobre a vida deles. Deles passar pelas pessoas e as pessoas irem caindo nos aeroportos. Este é um sinal de uma pessoa que traz dentro dele um avivamento. Mas o que é o avivamento? É uma unção poderosa de Deus derramada sobre a vida de uma pessoa e dessa pessoa derramada sobre a vida de um ministério, de uma igreja, de um povo inteiro. E é isso, irmãs, que o Senhor vai fazer. Porque Ele quer fazer, porque tem gente que está na visão, tem gente que está buscando, tem gente que está orando, tem homens orando, tem mulheres orando, tem jovens orando. E isso vai acontecer, você crê? Então, nós vemos na Bíblia exemplo de orações pequenas e poderosas. Eu estava lendo um livro que o autor disse assim, o escritor disse assim, quem tem uma vida, um grande tempo com Deus, uma comunhão com Deus, que passa horas orando a Deus, no particular, no privado, no secreto, em público, ele pode fazer pequenas orações que elas terão grandes poderes. Porque no secreto ele já buscou, no secreto o poder já veio sobre ele, no secreto ele já foi ungido, no secreto ele já foi revestido. Então quando ele chega no púlpito, quando ele chega na onde os olhos estão vendo, ele pode só dizer uma oração. Que essa é a minha oração que eu quero fazer. Eu falei que nós vamos chegar nesse nível de libertação com uma só palavra. Sai, e o inimigo tem que sair. Seja curado, e a pessoa é curada. Pequenas orações, mas que vêm como um dinamite sobre a vida daquele que recebe. É assim que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida, você crê? E eu creio que isso vai acontecer. E o Senhor começou a falar para mim sobre Neemias. O que ele tinha então? Ele não tinha nada. Ele era só um copeiro. Mas quando ele ouviu que o povo dele estava precisando, quando chega, ele fala que chega um irmão dele de Jerusalém e conta como estava o povo. O coração dele se comoveu. A Bíblia diz que ele ouviu e sentou e chorou amargamente e lamentou. Sabe o que eu vejo aqui?
Sabe quando o nosso coração vai se mover em orar pelos outros, pelas pessoas, pelo povo, pelos membros, pelos filhos, pela nossa família? Quando a misericórdia daquelas pessoas encheu o nosso coração. Quando eu olhar para a situação daquela pessoa que está ali numa situação de miséria, numa situação de prisão espiritual, numa droga, numa prostituição, quando eu olhar para ela e o meu coração chorar, como Neemias chorou aqui, amargamente por aquela pessoa, ali eu começo dentro de mim uma nova história. Ali eu começo dentro de mim receber o poder. Por que que eu vou receber este poder? Por que que o Senhor vai me encher? Porque a minha oração, ela, com essa misericórdia que se moveu dentro de mim, ela vai chegar ao céu. A oração de Neemias chegou aos ouvidos do Senhor. Ele fala: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos, que os teus olhos, Senhor, estejam me contemplando. E o Senhor contempla quando nós oramos, não é a palavra que sai da nossa boca, mas é o meditar do nosso coração. É porque nós estamos orando. Porque eu estou orando pela vida daquela pessoa. Porque eu estou clamando pela vida daquela pessoa. Quando o meu coração se enche de misericórdia pela vida do próximo. Neemias passou por isso. O coração dele foi tocado. E eu comecei a marcar e eu pedi para que o Senhor revelasse para mim qual é o poder de uma oração, tópico por tópico. O que a oração pode fazer na minha vida e o que a oração pode fazer na tua vida. E o Espírito Santo começou a me falar e eu anotei e eu quero que você preste atenção. Primeiro, a oração tem um poder de libertação. A oração, ela tem um poder de quebrar todas as correntes que prendem a nossa vida e a vida daquele que nós estamos intercedendo. Nós vemos claramente isso quando nós oramos por pessoas. Nós vemos claramente que as cadeias têm que cair, porque o inimigo vai bater em retirada, porque Deus, Ele é soberano a todas as obras das trevas. Então, a oração de um justo, ele tem um poder de libertar. Quando nós vemos a igreja primitiva, Pedro estava preso. Pedro era o líder da igreja, no começo do ministério, no começo da igreja, da era da igreja, da grande perseguição. Herodes prende Pedro. A igreja estava em oração. A igreja primitiva era um exemplo de oração, porque a palavra do Senhor diz que elas oravam constantemente, eles tinham comunhão, tudo era feito em conjunto. Eles estavam sempre juntos, sempre unidos e sempre orando. Era o que diz da igreja primitiva. Enquanto a igreja orava e Pedro estava preso, as portas, o anjo foi lá, pegou Pedro, as algemas caíram e Pedro foi andando pelos corredores e as portas das prisões foram se abrindo. E os guardas que estavam segurando Pedro não viram nada, porque o Senhor entrou um anjo e libertou Pedro. É assim que vai acontecer quando você começar a orar por uma pessoa que está presa, que está cativa, tanto no reino material como no reino espiritual. Quando você começa a orar por essa pessoa, as cadeias vão sendo quebradas. A oração nossa, ela tem um poder sim de libertar. Pedro, ele não sabia se ele estava sonhando, se ele estava tendo uma visão. Ele só caiu em si quando ele estava no meio da rua, livre, que o anjo deixou ele ali. É assim nas nossas vidas. Esses dias nós estávamos orando e Deus me mostrou claramente as portas da cadeia sendo abertas e Pedro indo passando. E o Senhor falou para mim: eu estou abrindo as portas fechadas. Eu estou abrindo. Quando eu estava orando, antes dessa revelação, Deus tinha me falado assim: José estava preso dentro de uma cadeia, mas eu mandei chamar ele, eu abri a porta da cadeia e pus ele como governador. Eu mandei chamar, eu abri a porta. O poder de uma oração, ele liberta uma alma, amém? Você crê nisso? O poder de uma oração, ele traz sobre a nossa vida a proteção que nós precisamos. Quem nos protege não é a cerca elétrica, quem nos protege não é o sentinela, não é o guarda que eu ponho na frente da minha casa, quem me protege não é o carro que tem airbag, quem me protege é o Senhor. A oração, ela tem um poder de proteção muito grande sobre as nossas vidas, muito grande. Então, eu separei um versículo aqui para que vocês entendam. Está em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Eu vou só ler aqui, 8 a 12. Aqui fala da história do rei Asa,
E fala assim, o rei Asa, então ele tinha um exército de 300.000 homens e 280.000 homens de Benjamim. Então ele tinha um exército de 500 e pouco homens. Mas sobre ele, veio marchando contra ele, um etíope, que ele tinha 1 milhão de homens de guerra e 300 carros de guerra. Então ele tinha um exército o dobro do que o rei Asa tinha. E aí no versículo, acho que é no 14, no 9, diz assim, aí Asa pediu socorro ao Senhor seu Deus, dizendo, ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois confiamos em Ti. Em Teu nome estamos aqui para lutar com esse grande exército. Tu és o Senhor, o nosso Deus, ninguém pode resistir ao Teu poder. E depois a palavra diz que todos os etíopes foram mortos, não ficou nem um só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Então, a nossa luta verdadeiramente não é contra carne e sangue. A nossa luta, a palavra diz em Efésios que a nossa luta é contra principados e potestades, contra as hastes espirituais do mal das regiões celestiais. Então, quando nós oramos, essa proteção que nós precisamos, porque o Senhor nos protege tanto no reino espiritual quanto no reino material. Porque a proteção que nós temos sobre a nossa vida faz com que as artimanhas e as ciladas do inimigo não se materializem contra nós. De repente o inimigo arma contra você uma cilada no seu serviço, uma emboscada. Mas como você está constantemente orando, o Senhor vai lá e corta o laço. Quando o inimigo ele arma para jogar uma seta de doença sobre a sua vida, ele olha para você e ele vê que você está revestida e não tem onde essa seta entrar dentro de você. Então ele desiste por um tempo. Então nós vemos que o poder da oração, ela tem um poder de proteção. Então nós vamos orar quando nós entregamos a nossa casa, os nossos filhos, nós temos que orar e confiar que os nossos filhos estão na mão do Senhor. E que o Senhor vai o proteger. Se ele estiver na escola, nós não estamos lá, mas o Senhor está protegendo os nossos filhos. E se necessário, como a palavra diz, o Senhor dá ordem a anjo a respeito dos nossos filhos, a respeito dos nossos maridos, a respeito de nós, para nos guardar. Foi assim que aconteceu com Pedro. O Senhor mandou um anjo e tirou Pedro da cadeia. E você acha que Deus não faz isso agora? É engraçado que nós lemos na Bíblia e nós achamos que isso aqui só acontece nessa época. O Senhor é o mesmo. O Senhor ainda tem o mesmo poder que Ele tinha aqui. E o Senhor ainda continua fazendo os mesmos milagres. Mas aqui nessa época, eles oravam mais. A palavra diz que eles oravam às vezes o dia inteiro, que as mulheres traziam seus bens, dividiam entre elas, ali eles comiam junto, ali era uma só comunhão e ali eles oravam o tempo inteiro. Nós não podemos fazer isso? Não, nós trabalhamos. Mas um tempo que você tiver, tira e faça assim um hábito de orar. Oração, irmãs, não adianta eu querer falar assim, não, você sabe o que é, irmã? É porque eu não consigo achar um tempo na minha agenda para me orar. Na verdade, a oração, ela não tem que ser encaixada. Nós temos que falar, Senhor, eu quero orar tantas horas por dia. 1 hora, 2 horas, meia hora. Senhor, que o Senhor faça com que eu consiga. Me indique esse tempo. Todos nós temos tempo. Todos nós, porque nós vivemos num país livre. Nós não vivemos num país de escravidão, de servidão, que dizíamos, né? Vamos supor, não posso orar, eu não tenho tempo, tem alguém me mandando, tem alguém me comandando. Não, nós somos livres. Então eu posso orar de noite, eu posso orar de madrugada, eu posso orar de manhã, mas eu preciso fazer da minha vida de oração um hábito. Eu preciso colocar os horários. Senhor, eu quero começar orando, Senhor, meia hora. Eu entro às 7 no serviço, eu acordo às 6 para me aprontar. Eu vou acordar então 5h30. Aí eu vou orar das 5h30 às 6, às 6 eu vou me aprontar. O Senhor me ajuda? Você vai ver que o Espírito Santo começa a te acordar. Os primeiros dias você vai pôr despertador. Depois você vai acordar automaticamente. Aquele sono que você tinha nos primeiros dias, ele vai desaparecendo. Porque o Espírito Santo, ele vai te fortalecendo. Mas é uma batalha, irmã, para começar uma vida de oração. O inimigo não quer que você ore, porque a hora que você orar, ele tem que bater e retirar de sua casa. A hora que você orar, a enfermidade que ele pôs na sua vida vai cair. A hora que você orar, as portas que ele fechou vai abrir. Então ele não quer que você ore, mas o Senhor falou para mim que o Senhor vai mover os céus ao seu favor.
O Senhor vai mover as águas. O Senhor, se preciso for, Ele vai te dar um tempo para que você ore, para que você mude a sua vida de oração, amém? Isso vai acontecer. Terceira coisa que a oração faz por uma pessoa. A oração pode fazer por você, ela pode trazer para você a existência aquilo que nunca existiria. O Senhor me revelou desse jeito, eu posso trazer à existência aquilo que nunca iria existir se a pessoa não tivesse orado. Aqui eu quero te dar o exemplo de Ana. Ana, todo ano orava pedindo um filho, todo ano Ana orava. Ela persistiu na oração. Aquilo, um dia Deus trouxe à existência um filho que não existia. Deus trouxe à existência. Este é o poder de uma oração. Eu tinha tentado, vocês sabem, 10 anos eu fiz tratamento para engravidar, eu tinha a Carol, depois eu tive endometriose, eu não consegui engravidar. Durante 10 anos eu fiz tratamento em Três-Lagoas, eu fiz tratamento em Andradina, eu fiz tratamento em Araçatuba, eu fiz 4 inseminação, eu tive 3 gravidez, eu tive 3 abortos. E o médico, o último que eu fui em Araçatuba, ele falou, olha, eu não posso mais fazer inseminação em você. Agora eu vou te mandar para São Paulo para você fazer o bebê de proveta. Você tem que fazer a fertilização. Aqui eu já não consigo mais fazer nada. Mas eu ainda, naquela época, não conhecia o Senhor. Eu tocava a minha vida pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos, pelo que eu queria fazer, porque eu não era crente. Mas a partir daquele momento, depois daquilo, eu me converti ao Senhor. E aquilo que eu não consegui em 10 anos, gastando muito dinheiro, indo em todos os médicos que me indicavam, eu consegui em 40 dias orando. Eu sei que a oração traz à existência aquilo que não iria existir. Mas o Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou a história da Ana e o Senhor quer mudar a tua história. Eu não sei o que é aquilo que você pensa, imagina que você nunca vai conseguir. Você fala, Senhor, eu olho para isso, parece que isso nunca vai existir. Talvez alguém que ora por um casamento, talvez alguém que ora por um filho sair das drogas, talvez alguém que ora por uma porta de emprego tão sonhada que não tem. A oração pode fazer isso para você. Ela pode trazer a existência, ela pode fazer materializar um sonho que está dentro de você. É na oração que se materializa aquilo que não iria existir se você não orasse. Então o Senhor falou forte comigo sobre isso. Quarto ponto. A oração tem o poder de mudar a nossa mente e o nosso coração. Se você for ver, voltando na história de Neemias, Neemias, ele era um copeiro. Neemias, ele já nasceu ali naquele cativeiro. E Neemias foi criado ali. A mente dele, então, era a mente do quê? De alguém que é cativo. A mente dele, então, é a mente de um copeiro. Ele era alguém de confiança do rei, mas ele era um copeiro. Ele não tinha, não sei se ele estudava a lei do Senhor, eu não sei o conhecimento que Neemias tinha, mas a capacidade para liderar um povo, para reconstruir Jerusalém, com certeza ele não tinha. Isso foi dado por Deus. Deus, ele muda a nossa mente, ele muda o nosso coração. Deus pega uma pessoa que não tem capacidade. Por exemplo, eu, antes de ser crente, antes do Espírito Santo vir sobre mim, eu não falava em público. Eu fiz faculdade, eu não apresentava nem trabalho na faculdade, eu não conseguia apresentar trabalho, eu tremia. Como que eu consigo então falar? Gente, é Deus purinho. Então, como diz a Sandra, às vezes eu falo, Sandra, Deus me revelou isso. Ela fala, eu sei que é Deus, que não saiu isso da sua cabeça. Você não tinha essa capacidade. Então, quem nos conhece, e nós como nos conhecemos, sabemos que o que nós fazemos é totalmente pelo Espírito de Deus. Porque nós não teríamos condição. Então, o que Neemias fez, quando ele orou, o que Deus fez sobre a vida de Neemias, o Senhor falou comigo ontem quando eu estava orando, Ele quer fazer na vida de pessoas aqui. O Senhor, eu escrevi o que o Senhor falou para mim sobre Neemias. Neemias tirou a roupa de copeiro. Mas quando ele tirou, quando ele pede, então ele ora. E aí, o Senhor, e quando você vê aqui, se você for estudar, Neemias orou de 4 a 5 meses. Que fala que ele recebeu a notícia entre novembro e dezembro. Mas que ele foi falar com o rei entre março e abril. Ou seja, durante 4 a 5 meses, Neemias chorou, Neemias orou e Neemias jejuou. E ele pediu, você vê que ele faz um pedido, Senhor,
que aquele que eu apresente o meu pleito tenha compaixão quando eu for apresentar, ou seja, era o rei. Porque ele queria ir para a cidade, ele queria reconstruir Jerusalém. E ele era escravo, ele dependia então da autorização do rei. Então você vê que quando ele chega ao rei e ele pede autorização, o rei dá autorização para ele, o rei dá as madeiras para ele reconstruir, o rei dá pessoas para ir com ele, o rei dá guardas para acompanhar ele, para que não tenha perigo, que aí a gente vê sobre a proteção. O rei dá a provisão e dá a proteção. Uma oração sua pode trazer na sua vida a libertação que você precisa, porque ele era então cativo e ele foi liberto, voltou para a terra dele. A libertação que você precisa pode trazer a provisão que você precisa e pode trazer a proteção que você tanto almeja. Uma oração sua. Foi uma oração de Neemias. Durante esses 4, 5 meses, Neemias orou. É perseverar naquilo que você está orando. Ele não orou um dia, 2 e falou, não, hoje o rei está de mau humor, não vou falar não. Aí mais um mês, não, eu acho que eu vou largar a mão disso, não. Ele orou até o rei, o coração do rei, que não servia ao Senhor, não era do povo de Deus, não era nada. Nós sabemos na Bíblia que aqueles reis naquela época eram homens de guerra e eram pessoas más. O Senhor moveu o coração do rei para liberar Neemias, para prover o que ele precisava e para dar a proteção que ele precisava. Você duvida que Deus vai fazer isso na sua vida? Deus vai fazer isso sobre a tua vida. É só você perseverar naquilo que você está orando. Neemias, por esses meses, ele perseverou. Depois que ele perseverou e ele conseguiu, Deus falou para mim. Quando o rei atendeu a petição de Neemias, aconteceu algo na vida de Neemias. Durante esses 4 meses de oração, a mente dele foi transformada. Ele que tinha uma mente então de um copeiro, quando ele tira a roupa de copeiro, junto com aquela roupa, aquela mentalidade de copeiro saiu dele e entrou nele a mentalidade de um líder, do engenheiro, do arquiteto. Sabe por quê? Era o que ele nasceu para ser. Aquilo era o que ele tinha nascido para ser. Deus tinha criado Neemias para ser um grande líder do povo de Deus, para ser um reconstrutor dos muros, para ser uma liderança que levantaria a pessoa e animaria a pessoa, para ser aquele que tiraria o opróbrio, ou seja, a vergonha do povo de Deus. E o Senhor falou comigo. Tem muitas mulheres, e o Senhor falou sobre a vida de mulheres, que às vezes ela pensa assim, não, mas eu sou só uma do lar. Eu sou uma pessoa, eu nunca trabalhei fora, eu não tenho profissão, eu não tenho diploma, eu não tenho capacitação, eu nunca trabalhei, eu sempre fui do lar. Quando o Senhor me falou a palavra copeira, o Senhor me revelou mulheres do lar. E o Senhor falou para mim, eu vou trocar a roupa dela. Eu vou tirar essa roupa dela de do lar, eu vou dar roupa para ela de uma liderança. Eu vou fazer algo na vida dessa mulher, mas ela tem que orar. Quando você começar a orar, o Senhor vai trocar a tua roupa. Essa roupa que você pensa, porque a roupa, às vezes aqui eu estou falando no sentido de mentalidade. Se ele continuasse com aquela mentalidade, não, eu sou um copeiro. Como que eu vou lá reconstruir? Como que eu vou liderar um povo? Como que eu vou fazer isso? Eu sou só um copeiro. Você precisa sair dessa mentalidade que está sobre a tua vida. Você precisa entender que Deus só precisa de alguém disponível. Tudo é Ele que vai fazer. Para com essa mentalidade, eu sou só uma pessoa do lar. Eu não dou conta de fazer nada. Eu nunca trabalhei fora. Eu nunca estudei. Eu nunca fiz isso. Eu sou só essa pessoa, eu não dou conta. Para com isso, o Senhor falou. Tira isso do seu coração. O Senhor necessita de mulheres que vão se levantar como guerreiras. Ele vai trocar a tua roupa. Ele vai tirar essa roupa de você do lar, vai te vestir com uma roupa de guerreira, porque Ele precisa de você na frente da batalha. Foi o que o Senhor falou para mim. Neemias estava nos bastidores, nem estava fazendo obra, mas o cargo que ele tinha era um cargo de liderança. O que o Senhor tem para mulheres, que o Senhor revelou para mim, são cargos de liderança. Eu não sei aonde é, mas é ministerial, é dentro de ministério. É cargo para liderar pessoas, é cargo para fazer grandes obras, e você vai dar conta.
Porque assim como Deus capacitou Neemias, Ele vai te capacitar. Ele vai te proteger, assim como Ele protegeu Neemias. O inimigo nunca colocou a mão sobre Neemias. E você que é mulher que tem medo de se colocar no batalhão da frente de oração, para falar, não, eu não vou colocar não, porque o inimigo vai vir sobre a minha casa, vai vir sobre a minha vida, vai me colocar enfermidade. Você saiba que quando você se posicionar, ninguém vai te tocar. O inimigo não vai te tocar. Lê aqui na Bíblia e vê se Neemias foi tocado por algum inimigo. Se ele foi enganado, se ele caiu em alguma cilada. Não. Porque uma pessoa que se posiciona e fala, eu vou fazer, Deus. Eu não tenho capacidade não, mas eu vou fazer. Deus toma a sua vida, é Ele que faz o resto. E Deus vai tomar a vida de mulheres aqui. Sabe por quê? Porque é necessário. Porque quando eu estava orando sobre isso aqui, eu quero falar o quinto tópico que Deus me deu, para que você entenda. O quinto tópico, o Senhor falou para mim, a oração, ela quebra barreiras de conceitos e preconceitos e pensamentos humanos em relação à igreja de Cristo. Quando o Senhor me falou de mulheres, o Senhor me mostrou claramente, e eu vou falar, porque você tem que entender o que o Senhor quer falar com você. Mulheres que ocupam uma posição de mulheres de pastores. Mulheres de obreiros, mulheres de homens que foram separados por uma grande obra. Mas essa mulher, ela está com esse pensamento assim, não, mas eu quero ficar aqui na minha casa, não, mas eu não vou dar conta disso não, eu não sei mexer com obra, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Essa mulher vai ter que mudar a mente dela. Você sabe por quê? Porque o Senhor está precisando de você no campo de batalha. Quando Neemias começa a reconstrução desse muro, e se você for ler, ele dividiu até a turma, porque tinha tanto levante, tinha tanto inimigo querendo entrar para destruir o que ele estava construindo, que ele teve que deixar uma parte das pessoas com as armas na mão de vigilância, para que os inimigos não entrassem, tampando as brechas do muro. Como eles estavam reconstruindo o muro, ainda tinha partes do muro que não tinha sido construído. E os inimigos queriam entrar nessas partes, nessas brechas, para atacar dentro aqueles que estavam trabalhando. Então, Neemias fez algo. Ele colocou alguns homens de prontidão, com as armas na mão, cuidando, e outros homens trabalhando na reconstrução. E sabe o que Deus falou para mim? Que tem lugares, e tem casamentos, e tem pessoas, e tem homens que foram chamados para grandes obras. E a mulher teria que estar nessa brecha, com as armas na mão, vigiando. E ela não está na posição dela. E o Senhor quer que você entre na sua posição. Por quê? Porque este homem está fazendo as duas coisas. Além de ele trabalhar com a mão no arado da obra, ainda ele tem que vigiar se os inimigos não vão entrar. Além de ele trabalhar, ele tem que vigiar, ele está sobrecarregado. E sabe o que a mulher está fazendo? O Senhor também me falou, assistindo novela. Assistindo novela, intertida em celular, conversando com outras pessoas. Ela pensa assim, ah não, mas é meu marido que tem um chamado. Mas ela não vê que nós, a Bíblia diz que nós mulheres somos um só corpo com o marido. O chamado de um é o chamado do outro. Não tem como, eu tenho marido, eu posso falar porque eu tenho marido que é pastor, eu tenho marido pastor e eu falar assim, não, você sabe o que é? É que meu marido é pastor, mas é só ele que foi chamado, eu não fui chamado. Isso não existe no reino espiritual. Deus, quando chama um, Ele chama os dois, porque eles são um só, justamente por isso. Mas por que que a mulher foi criada? Eu vou lá na criação agora para que você entenda em Gênesis. Deus criou a mulher porque Ele fala assim, não era bom que Adão vivesse só, porque Adão estava fazendo tudo sozinho. Então Ele falou, eu vou criar uma pessoa. E Ele fala assim, eu vou criar uma ajudadora idônea. E outras versões falam assim, eu vou criar alguém que o ajude e que a ele corresponda. Esses dias o pastor Adervan pregou sobre isso aqui. Que o ajude e que a ele corresponda. Esse é o objetivo da criação da mulher. Deus criou a mulher para ela ser uma auxiliadora idônea, uma ajudadora, ou para ela ser alguém que ajuda e corresponde. Corresponde ao quê? As necessidades de ajuda que o marido está precisando. Mas uma mulher que não faz nada, ela está ajudando? Não, ela não está fazendo nada. Porque não adianta eu falar assim, não, mas eu não faço obra, mas eu também não atrapalho, eu não faço nada. Eu deixo meu marido livre. Ele pode fazer a obra que ele quiser, ele pode fazer visita, ele pode fazer o que ele quiser. Eu não atrapalho. Estou errada também. Também estou errada.
porque eu não estou ajudando. E eu nasci, eu fui criada. O objetivo da minha criação é que eu fosse uma pessoa que ajudasse o meu esposo. E nós que somos mulheres chamadas para isso, nós vamos ter que nos levantar. E nós vamos ter que nos posicionar. E o Senhor quer essa posição sobre as nossas vidas. E quando eu estava orando sobre isso aqui, o Senhor me mostrou um homem correndo para um lado, correndo para o outro. Sabe o que o Senhor me mostrou? Eu tive uma visão de uma casa que estava um homem e uma mulher. A mulher sentada no sofá assistindo televisão. E o homem, entrava um monte de ladrão na casa dele, como se os ladrões quisessem entrar na casa dele. E ele fechava uma porta, fechava uma janela, corria na outra porta, e ele já estava cansado. E a mulher não fazia nada para ajudar. Isso é uma mulher que não ora quando ela está casada com um homem que tem chamado. Ela não está fazendo nada, o marido está fazendo tudo, o marido está trabalhando com a mão na obra e também tem que orar, porque a mulher não ora. Nós temos que mudar. O Espírito Santo quer que você mude. O Espírito Santo quer que nós venhamos nos levantar para ajudar aquele que nós nascemos para ajudar, que é os nossos esposos. Amém? Você recebe essa palavra? A quinta coisa que nós falamos é a oração. Ele quebra barreiras, conceitos e preconceitos, pensamentos humanos em relação à igreja. Eu quero que você abra lá em Atos 9. Atos 9, capítulo 9, versículo 30. Diz assim: Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava a orar, como de costume, às 3 horas da tarde, quando me apareceu um homem com roupas brilhantes que me disse: Cornélio, as tuas orações e a tua generosidade foram ouvidas e Deus reparou nos teus atos de generosidade. Então vamos lá para o 34 agora. Ele manda chamar Pedro. E Pedro respondeu. Não vou ler tudo para vocês entenderem. 32. Envia alguns homens a Jope e manda vir a Simão Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora perto do mar. Assim mandei te chamar imediatamente e fizeste bem em vir depressa. Agora estamos todos presentes diante de Deus, ansiosos por ouvir o que ele te mandou dizer. E Pedro respondeu: agora verdadeiramente vejo que Deus não é parcial. Ele aceita pessoas de todas as nações que o temem e faz o que é justo. O que o Senhor me falou nesse tópico? A sua oração, ela vai quebrar barreiras de conceitos, preconceitos e pensamentos humanos. A sua oração, ela vai fazer isso. A oração de Cornélio quebrou uma barreira. E era uma grande barreira. Naquela época nós sabemos que existiam os judeus e os gentios. E os judeus, eles não aceitavam que o gentil também tinha sido chamado para ser salvo. Que eles também receberiam então a Cristo, que eles também teriam que ser batizados, que eles eram um só povo. Não, existia uma divisão entre os gentios e o judeu. Cornélio, a palavra diz que ele era um homem temente e que ele estava todo dia orando. E um dia, quando ele estava orando, o Senhor apareceu um anjo e respondeu para Cornélio a oração dele. E falou: Cornélio, a sua oração foi ouvida. Agora você manda uns homens lá e chama Pedro. Quem era Pedro? Pedro era o líder da igreja primitiva. Pedro era o líder da igreja na terra. Então, a oração de Cornélio chegou no céu e se materializou. Mas o que aconteceu? Várias pessoas, hoje nós somos alcançadas por causa dessa oração. O gentil, então, passa a fazer parte do povo de Deus. Quando ele estava orando, Pedro tem uma experiência, que o lençol desce, né? Nós sabemos essa experiência, tinha ali animais que naquela época eram considerados pelos judeus como impuros, eles não comiam aqueles animais. E o Espírito Santo falava para Pedro assim: Pedro, mata e come esses animais. Ele falava: não, senhor, eu não posso comer, eu nunca comi coisa contaminada. Religiosidade. Ele estava preso numa religiosidade. E ele era o líder da igreja. 3 vezes ele tem essa visão. Quando acaba essa visão, então ele fala, Deus fala para ele que viriam os homens e levaria ele para Jope, e era para ele ir. E esses homens chegam e levam ele até Cornélio. E quando ele chega em Cornélio, é essa passagem que eu li, que aí Cornélio explica para ele o que tinha acontecido, que ele estava orando e que um anjo apareceu.
E aí Pedro, então, ele chega à seguinte conclusão. Agora, verdadeiramente eu vejo que Deus não é parcial. O que eu vejo aqui? Quantas barreiras você consegue quebrar com a sua oração? Quantos preconceitos, quantos conceitos humanos, quantos conceitos de religiosidade que até hoje prende muitas pessoas, você pode usar. Você pode fazer com que isso mude não só para você, mas muitas pessoas podem usufruir dessa oração. O que o Senhor falou para mim, qual é a importância dessa oração de Cornélio? A inclusão por Deus daqueles que foram excluídos pelo homem. A inclusão por Deus daqueles que foram excluídos pelo homem. Deus não exclui ninguém. Os excluídos serão novamente alistados no exército do Senhor. Amém? Você que é mulher, que está ouvindo essa palavra, não se sinta excluída. Porque você faz parte também do exército do Senhor. Amém? E a última revelação que Deus me deu, que é os 6 que eu marquei. A oração tem poder de fazer com que os nossos olhos vejam coisas que nem mesmo a nossa mente consegue entender o que está acontecendo. A oração tem o poder de fazer. Ontem eu estava orando, ontem cedo, eu estava orando e o Espírito Santo falou algo para mim. Falou assim, vocês estão orando, vocês estão clamando, tem muita gente orando. Mas eu vou fazer algo que nem vocês que estão orando, quando enxergar, não vai acreditar. Eu pensei, não, isso é da minha cabeça. Aí o Espírito Santo falou assim, vai ser tão tremendo, que até vocês que estão clamando há dias, vai olhar para aquilo que eu vou fazer e vai falar assim, não estou acreditando nisso. Não estou acreditando que está acontecendo isso. E aí o Espírito Santo falando isso para mim, e eu falei, meu Deus, que será, né? Quantas coisas. Aí o Senhor falava assim para mim, vocês não têm noção do poder dessas orações. Você não tem noção. Quando você começar a ver as respostas, nem os seus olhos, a sua mente não vai conseguir entender o que os seus olhos estão vendo. E aí hoje, quando eu estava preparando essa palavra hoje de manhã em casa, e eu fui orar e falei, Senhor, aquilo que o Senhor falou para mim ontem mesmo, era o Senhor, era da minha cabeça, que eu sou muito otimista, né? Falei, era o Senhor? Aí o Espírito Santo começou a falar, não, era eu. E aí eu senti, assim, no meu espírito de ler a passagem de Pedro saindo da prisão. Aí o Espírito Santo começou a falar assim, lembra que eu te falei que Pedro saía da prisão, que as portas automaticamente eram abertas? Lê aquela passagem. Menino, não deu nada não, eu fui ler. Lê lá, eu quero que vocês lêem, para que vocês entendam o que o Senhor quer falar. Pode ser, é Atos 12, mas vamos ler só o finalzinho por causa do tempo. Atos 12. Vamos lá no 7, mais ou menos, senão vai ficar muito extenso. Aqui é Pedro saindo da prisão, né? E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes, e que tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu e escutou. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de si. Mas ela afirmava que era assim mesmo. E diziam, é um anjo. Mas Pedro, perseverando em bater, quando abrir a porta, viram-no e se espantaram. Quando eu li isso aqui hoje, o Espírito Santo falou para mim, vai ser assim que vai acontecer na vida de vocês. Eu vou fazer algo que vocês estão orando. Esse povo da igreja estava orando. Fala que Pedro chegou na casa de João Marcos, aonde eles estavam orando. Mas quando Pedro chega, o que eles estavam orando? Eles estavam orando para Pedro ser solto da prisão. Só que o Tiago tinha acabado de ser morto. E Herodes ia matar Pedro. Então eles estavam orando, mas tipo assim, eles estavam orando e pensavam assim, gente, mas isso é muito impossível. Como que Pedro vai sair? Nós não temos advogado, não temos nada. Quem que vai libertar Pedro? Quando Pedro apareceu, nem eles não acreditavam. E o Espírito Santo falou para mim, eu te falei isso ontem. O que vai acontecer, nem vocês vão acreditar.
Então que você guarde essa palavra no seu coração e continue orando, porque vai ser linda, amém? Você crê nessa palavra? E nós sabemos que essa passagem de Neemias em 52 dias, ele reconstrói o muro, ele faz uma restauração espiritual, e o versículo diz que a alegria deles quando eles festejavam era tanto que de longe se ouvia os gritos de alegria. Amém? Isso é o poder de uma oração de um crente. Coloca a mão no teu coração, vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra. Senhor, faça isso conosco mesmo, como o Senhor falou que vai fazer. Que os nossos olhos não venham nem acreditar, que a nossa mente não venha nem entender aquilo que os nossos olhos estão vendo. De tamanha maravilha e milagres que o Senhor quer fazer através das nossas orações. Senhor, nos mude, Senhor. Coloque, Senhor, sobre a nossa vida um desejo de ficar a sós com o Senhor. Coloque, Senhor, na nossa vida uma necessidade, uma sede pela Tua presença e pela Tua palavra, pelo Teu agir, pela Tua unção. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio que o Senhor quer fazer um grande avivamento no nosso meio. Eu sei que o Senhor quer fazer milagres, eu sei que o Senhor quer fazer maravilhas, Senhor, mas o Senhor quer usar a vida de mulheres, o Senhor quer usar a vida de homens, o Senhor quer usar a nossa vida, Senhor, para que o poder passe por nós, Senhor, e chegue no Teu povo, nos membros, na Tua igreja, Senhor. Usa a vida das mulheres desse ministério, usa a vida das mulheres que estão aqui assistindo. Usa a vida, Senhor, das mulheres que estão se colocando na brecha. Senhor, meu Deus e meu Pai, levanta essas mulheres que ainda estão dormindo, que ainda estão adormecidas, que não conseguem se levantar, que não conseguem se posicionar na posição que foi chamada. Pai, que ela venha fazer como Neemias fez, que quando ela tirar essa roupa, Pai, ela seja revestida com a roupa que o Senhor tem preparada para ela, Senhor. Pai amado, tira, Senhor, essa sonolência, tira, Senhor, esse pesado, Senhor, Pai amado, Senhor, esse desânimo que tem no coração de muitas mulheres, Pai, que não conseguem jejuar, que não conseguem orar, que não conseguem nem cultuar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor ainda tem poder. Eu sei, Senhor, que quando o Senhor escolhe uma pessoa, o Senhor não desiste da pessoa. Eu sei que o Senhor nunca desistiu de nós. Eu sei que o Senhor também não vai desistir dessa mulher que está assistindo. Espírito Santo de Deus, ajuda, Senhor, ela. Ajuda a se posicionar de acordo com o chamado. Ajuda a orar de acordo com a necessidade que tem na casa dela. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos tira das mesmices. Livra nossa mente desses pensamentos pequenos, Pai. Que nós não venhamos nos ver com as coisas que estão à nossa volta. Que nós não venhamos olhar para a nossa volta e falar assim, sou apenas uma do lar, sou apenas uma pessoa sem capacidade. Mas que nossos olhos venham a ser olhando por Senhor. Que o Senhor é a autor e a consumação de tudo o que nós precisamos, Pai. Que nós venhamos olhar para o alto, que a nossa mente venha se abrir, que o nosso olhar venha ser um olhar, como a Sandra ministrou esses dias aqui, panorâmico, que não venha ser um olhar fechado, mas que venha ser um olhar de reino, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, todo egoísmo, Senhor, do coração, Pai, todo egoísmo, toda falta de misericórdia, toda falta de amor pelas almas, toda falta de amor pelo próximo, Senhor, que seja arrancado de dentro dos corações, ó Pai, que os nossos corações venham se mover como o coração de Neemias se moveu em misericórdia pelas pessoas que estão sofrendo. Pai, que o nosso coração venha ser um coração de misericórdia. Pai, que nós nos venhamos nos render em oração com um coração misericordioso, com choro, com lágrimas, Pai, com o coração realmente disposto a fazer algo por aquela pessoa. Senhor, nos dê o Teu coração, nós necessitamos dele. Senhor, nos dê os Teus olhos para que nós possamos ver com os Teus olhos. Senhor, nos dê a Tua mente para que nós possamos entender com a Tua mente, Jesus. Senhor, nos dê as Tuas mãos para que nós possamos levantar essas mulheres usando as Tuas mãos nessa terra, Senhor. Senhor, levanta mulheres nesse ministério destemidas, ousadas, que vão mudar a história da vida delas, que vão mudar a história da igreja que elas estão congregando. Levanta mulheres que vão ser um divisor de águas aonde pisar a planta dos pés. Levanta Débora do nosso meio, levanta Esther no nosso meio, Senhor meu Deus, levanta Ana no nosso meio, Senhor, que nós venhamos fazer a diferença nessa terra, amém?